Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Decidiram que o segredo para vender o Febreze era transmitir a sensação de alívio que a guarda florestal sentiu. Precisavam posicionar o Febreze como algo que permitiria às pessoas se livrarem de cheiros constrangedores. Todos estavam familiarizados com as regras de Claude Hopkins, ou suas versões modernas, que enchiam as páginas dos livros didáticos de administração empresarial. Eles queriam manter a simplicidade nos anúncios, achar uma deixa óbvia e definir claramente a recompensa. Eles criaram 2 comerciais de TV. O primeiro mostrava uma mulher falando sobre a área de fumantes de um restaurante. Sempre que ela come lá, seu casaco fica cheirando a cigarro. Uma amiga diz que se ela usar Febreze, isso vai eliminar o odor. A deixa, o cheiro de cigarro. A recompensa, o odor eliminado das roupas. O segundo anúncio mostrava uma mulher preocupada com sua cachorra, Sophie, que sempre senta no sofá. A Sophie sempre vai ter cheiro de Sophie, ela diz, mas com Febreze, agora meus móveis não precisam mais ter o cheiro dela. A deixa, cheiros de bicho, que é bem conhecido de 70 milhões de lares com animais. A recompensa, uma casa que não cheira como um canil. Stinson e seus colegas começaram a veicular os comerciais em 1996, nas mesmas cidades de teste. Distribuíram amostras, colocaram anúncios em caixas de correio e pagaram os donos de mercadinhos para montar pilhas de Febreze perto dos caixas. Então se sentaram e ficaram esperando, já imaginando como iam gastar os seus bônus. Passou-se uma semana. Depois 2. Um mês. As vendas começaram fracas, e ficaram ainda mais fracas. A empresa entrou em pânico e mandou pesquisadores para as lojas para ver o que estava acontecendo. As prateleiras estavam cheias de frascos de Febreze que nunca tinham sido tocados. Eles começaram a visitar donas de casa que tinham recebido frascos grátis. Ah, sim. Uma delas disse a um pesquisador da PG. Spray. Eu lembro. Vejamos, a mulher se ajoelhou na cozinha e começou a fuçar no armarinho embaixo da pia. Usei por um tempo, mas depois esqueci. Acho que está aqui atrás em algum lugar. Ela se levantou. Quem sabe está no armário de limpeza. Ela foi até lá e empurrou umas vassouras. Sim. Aqui está. No fundo. Está vendo? Ainda está quase cheio. Você quer de volta? O Febreze era um fiasco. Para Stinson, aquilo era um desastre. Executivos rivais em outras divisões sentiram uma oportunidade no fracasso dele. Ele ouviu boatos de que algumas pessoas estavam fazendo lobby para acabar com o Febreze e fazer com que Stinson fosse realocado para os produtos capilares Nick Clark, o equivalente à Sibéria em termos de bens de consumo. Um dos presidentes de divisão da PG convocou uma reunião de emergência e anunciou que precisavam diminuir seus prejuízos com o Febreze antes que a diretoria começasse a fazer perguntas. O chefe de Stinson levantou e fez um apelo inflamado. Ainda há uma chance de reverter tudo, ele disse. No mínimo, vamos pedir que os PhDs descubram o que está acontecendo. A PG recentemente contratara cientistas de Stanford, Carnegie Mellon e outras universidades que supostamente eram peritos em psicologia de consumidores. O presidente da divisão concordou em dar ao produto um pouco mais de tempo.
Então um novo grupo de pesquisadores juntou-se à equipe de Stinson e começou a realizar mais entrevistas. Seu primeiro palpite sobre por que o Febreze estava vendendo mal veio quando eles visitaram a casa de uma mulher perto de Phoenix. Sentiram o cheiro dos 9 gatos dela antes de entrarem. Por dentro, no entanto, a casa era limpa e organizada. A mulher explicou que era meio obcecada por limpeza. Passava aspirador todo dia e não gostava de abrir as janelas, pois o vento trazia poeira. Quando Stinson e os cientistas entraram na sala da casa, onde os gatos viviam, o cheiro era tão forte que um deles engasgou. O que você faz a respeito do cheiro dos gatos? Um cientista perguntou à mulher. Geralmente não é problema, ela disse. Com que frequência você sente um cheiro? Ah, tipo uma vez por mês, a mulher respondeu. Os pesquisadores se entreolharam. Você está sentindo o cheiro agora? Um cientista perguntou. Não, ela disse. O mesmo padrão se repetiu em dezenas de outras casas mal cheirosas que os pesquisadores visitaram. As pessoas eram incapazes de detectar a maioria dos odores em suas vidas. Se você vive com 9 gatos, perde a sensibilidade ao cheiro deles. Se você fuma, isso prejudica seu poder olfativo de tal modo que você não sente mais o cheiro do cigarro. O cheiro é algo estranho. Mesmo os mais fortes desaparecem com a exposição constante. Stinson se deu conta de que era por isso que ninguém estava usando Febreze. A deixa do produto, aquilo que supostamente deveria deflagrar o uso diário, estava escondida das pessoas que mais precisavam. Os maus cheiros simplesmente não eram notados com frequência suficiente para criar um hábito regular. Consequentemente, o Febreze ia parar no fundo de um armário. As pessoas com maior predisposição a usar o spray nunca sentiam os cheiros que deveriam ter lembrado a eles que a sala precisava de uma borrifada. A equipe de Stinson voltou à sede e se reuniu na sala de reuniões sem janelas, relendo a transcrição da mulher com 9 gatos. A psicóloga perguntou o que acontece se você é demitido. Stinson pôs a cabeça entre as mãos. Se ele não conseguia vender o Febreze para uma mulher com 9 gatos, para quem conseguiria vender esse produto? Como você forma um novo hábito quando não há pista para deflagrar o uso, e quando os consumidores que mais precisam não apreciam a recompensa? O laboratório pertencente a Wolfram Schultz, um professor de neurociência da Universidade de Cambridge, não é um lugar bonito. Sua mesa já foi descrita por colegas como um buraco negro onde documentos se perdem para sempre, ou então como uma placa de Petri onde organismos podem crescer e se proliferar selvagemente sem ser perturbados durante anos. Quando Schultz precisa limpar alguma coisa, o que é incomum, não usa sprays nem produtos de limpeza. Molha um papel toalha e esfrega com força. Se suas roupas estão cheirando a fumaça ou gato, não percebe. Nem se importa. No entanto, os experimentos que Schultz realizou ao longo dos últimos 20 anos revolucionaram nossa compreensão de como deixas, recompensas e hábitos interagem. Ele explicou por que algumas deixas e recompensas têm mais poder que as outras, e traçou um mapa científico que explica por que a Pepsodent foi um sucesso, como alguns praticantes de dietas e exercícios conseguem mudar seus hábitos tão depressa, e, no fim das contas, o que era necessário para fazer o Febreze vender. Nos anos 1980, Schultz fez parte de um grupo de cientistas que estudou os cérebros de macacos conforme aprendiam a realizar certas tarefas, tais como puxar alavancas ou abrir trancas.
Seu objetivo era descobrir quais partes do cérebro eram responsáveis por novas ações. Um dia, notei uma coisa interessante para mim, Schultz me contou. Ele nasceu na Alemanha, e agora, quando fala inglês, soa um pouco como Arnold Schwarzenegger se o Exterminador do Futuro fosse membro da Royal Society. Alguns dos macacos que observamos gostavam de suco de maçã, e outros de suco de uva, e então comecei a me perguntar, o que estava se passando dentro dessas cabecinhas de macaco? Por que recompensas diferentes afetam o cérebro de maneiras diferentes? Schultz deu início a uma série de experimentos para decifrar como as recompensas funcionam num nível neuroquímico. Com o avanço da tecnologia, ele obteve acesso, na década de 1990, a aparelhos semelhantes aos usados por pesquisadores do MIT. Mais do que os ratos, no entanto, Schultz estava interessado em macacos como Júlio, um primata de 4 quilos do gênero macaca com olhos amendoados, em cujo cérebro foi inserido um eletrodo muito fino que permitia que Schultz observasse a atividade neuronal enquanto ela ocorria. Um dia, Schultz colocou o Júlio numa cadeira numa sala pouco iluminada e ligou um monitor de computador. A tarefa de Júlio era encostar numa alavanca sempre que formas coloridas, pequenas espirais amarelas, rabiscos vermelhos, linhas azuis, apareciam na tela. Se Júlio encostasse na alavanca quando uma forma aparecia, uma gota de suco de amora descia por um tubo pendurado no teto e caía nos lábios do macaco. Júlio gostava de suco de amora. A princípio, Júlio tinha apenas um leve interesse pelo que estava acontecendo na tela. Passava a maior parte do tempo se contorcendo, tentando se libertar da cadeira. Mas assim que veio a primeira dose de suco, Júlio ficou muito concentrado no monitor. Conforme um macaco começou a entender, através de dezenas de repetições, que as formas na tela eram uma deixa para uma rotina, encostar na alavanca, que resultava numa recompensa, suco de amora, começou a olhar para a tela com a intensidade de um raio laser. Parou de se contorcer. Quando um rabisco amarelo aparecia, ele procurava a alavanca. Quando surgia uma linha azul, ele entrava em ação. E quando o suco chegava, Júlio lambia os lábios, contente. Enquanto monitorava a atividade dentro do cérebro de Júlio, Schultz viu um padrão surgir. Sempre que Júlio recebia a recompensa, sua atividade cerebral atingia um pico, de um modo que sugeria que ele estava sentindo felicidade. Uma transcrição dessa atividade neurológica mostra como é a aparência de quando o cérebro de um macaco diz, essencialmente, ganhei uma recompensa. Schultz submeteu Júlio diversas vezes ao mesmo experimento, registrando a reação neurológica a cada repetição. Sempre que Júlio recebia seu suco, o padrão ganhei uma recompensa aparecia no computador ligado à sonda na cabeça do macaco. Aos poucos, de uma perspectiva neurológica, o comportamento de Júlio tornou-se um hábito. O mais interessante para Schultz, no entanto, era como as coisas mudaram à medida que o experimento prosseguiu. Conforme um macaco ganhava mais prática no comportamento, uma vez que o hábito ficava cada vez mais forte, o cérebro de Júlio começou a antecipar o suco de amora. As sondas de Schultz começaram a registrar o padrão ganhei uma recompensa. No instante em que Júlio via as formas na tela, antes de o suco chegar. Em outras palavras, as formas no monitor tinham se tornado uma deixa não só para puxar uma alavanca, mas também para uma reação de prazer dentro do cérebro do macaco. Júlio começou a esperar a recompensa assim que via as espirais amarelas e os rabiscos vermelhos. Então Schultz alterou o experimento. Antes, Júlio tinha recebido o suco assim que puxava a alavanca.
Agora, às vezes o suco não vinha, mesmo se Júlio agisse corretamente. Ou vinha após um pequeno atraso. Ou estava aguado, com apenas metade da quantidade de açúcar. Quando o suco não vinha, ou vinha atrasado ou diluído, Júlio ficava bravo e fazia ruídos de descontentamento, ou ficava tristonho. E dentro do cérebro de Júlio, Schultz observou o surgimento de um novo padrão: o anseio. Quando Júlio esperava o suco, mas não o recebia, um padrão neurológico associado a desejo e frustração surgia dentro de sua cabeça. Quando Júlio via a deixa, começava a esperar uma alegria em forma de suco. Porém, se o suco não chegava, essa alegria virava um anseio que, caso não fosse satisfeito, levava Júlio à raiva ou à depressão. Pesquisadores em outros laboratórios encontraram padrões semelhantes. Outros macacos foram treinados para esperar suco sempre que viam uma forma numa tela. Então, os pesquisadores tentavam distraí-los. Abriam a porta do laboratório, para que eles pudessem sair e brincar com os amigos. Punham comida no canto, para que os macacos pudessem comer se abandonassem o experimento. Para aqueles macacos que não tinham desenvolvido um hábito forte, as distrações funcionaram. Eles saíam das cadeiras, iam embora da sala e nunca olhavam para trás. Não tinham aprendido a ansiar pelo suco. No entanto, uma vez que um macaco desenvolverá um hábito, uma vez que seu cérebro já antecipava a recompensa, as distrações não tinham apelo. O animal ficava ali sentado, olhando para o monitor e puxando a alavanca inúmeras vezes, apesar da oferta de comida ou da oportunidade de sair. A antecipação e o senso de anseio eram tão avassaladores que os macacos ficavam colados às telas, assim como um jogador compulsivo continua no caça-níqueis muito tempo depois de ter perdido o que ganhou. Isso explica por que os hábitos são tão poderosos. Eles criam anseios neurológicos. Na maior parte das vezes, esses anseios surgem tão gradualmente que não estamos de fato cientes de que eles existem, e portanto muitas vezes não enxergamos sua influência. Conforme associamos as deixas a certas recompensas, surge em nossos cérebros um anseio inconsciente que coloca o loop do hábito em movimento. Um pesquisador da Cornell, por exemplo, descobriu o poder com que os anseios relacionados à comida e cheiros podem afetar o comportamento, quando notou como as lojas da Cinnabon eram posicionadas dentro dos shoppings. A maioria dos vendedores de comida instala seus quiosques em praças de alimentação, mas a Cinnabon tenta instalar suas lojas longe de outras lojas de comida. Por quê? Porque os executivos da Cinnabon querem que o cheiro dos pãezinhos de canela se espalhe por corredores e cantos sem interferência, de modo que os compradores comecem a ansiar inconscientemente por um pãozinho. Quando um consumidor dobra uma esquina e vê a loja da Cinnabon, esse anseio é um monstro desenfreado dentro da sua cabeça e, sem pensar, ele procura a carteira. O loop do hábito está em movimento porque um senso de anseio surgiu. Não há nada programado em nossos cérebros que nos faça ver uma caixa de donuts e automaticamente querer algo doce, Schultz me disse. Mas uma vez que nosso cérebro aprende que uma caixa de donuts contém um açúcar delicioso e outros carboidratos, ele começa a antecipar o efeito do açúcar. Nossos cérebros nos impulsionam em direção à caixa. Então, se não comermos o donut, vamos nos sentir decepcionados. Para entender esse processo, pense em como o hábito de Júlio surgiu. Primeiro, ele via uma forma na tela. Com o tempo, Júlio aprendeu que a aparição da forma significava que era hora de executar uma rotina. Então ele puxava a alavanca. Como resultado, Júlio recebia uma gota de suco de amora.
Isso é uma aprendizagem básica. O hábito só surge assim que Júlio começa a ansiar pelo suco quando vê a deixa. Como esse anseio existe, Júlio age automaticamente. Ele segue o hábito. É assim que novos hábitos são criados, juntando uma deixa, uma rotina e uma recompensa, e então cultivando um anseio que movimente o loop. Pense no exemplo do cigarro. Quando um fumante vê uma deixa, digamos, um maço de Marlboro, seu cérebro começa a esperar uma dose de nicotina. A simples visão de um cigarro é suficiente para que o cérebro anseie por uma dose de nicotina. Se essa dose não chega, o anseio cresce até que o fumante, sem pensar, estenda a mão e pegue o cigarro. Ou pensemos no e-mail, por exemplo. Quando um computador toca um sininho ou um smartphone vibra com uma nova mensagem, o cérebro começa a antecipar a distração momentânea que abrir um e-mail proporciona. Essa expectativa, se não for satisfeita, pode se acumular até que uma reunião esteja cheia de executivos irrequietos, conferindo seus Blackberries vibrantes embaixo da mesa, mesmo sabendo que provavelmente são só os últimos resultados de um jogo de futebol virtual. Por outro lado, se alguém desabilitar o VibraCal, e assim remove a deixa, as pessoas conseguem trabalhar durante horas sem pensar em conferir sua caixa de entrada. Os cientistas estudaram os cérebros de alcoólatras, fumantes e comedores compulsivos, e mediram como sua neurologia, as estruturas de seus cérebros e o fluxo de substâncias neuroquímicas dentro de suas cabeças, se altera conforme seus anseios se tornam arraigados. Hábitos especialmente fortes, escreveram dois pesquisadores da Universidade de Michigan, geram reações semelhantes às de vícios, de modo que o desejo evolui para um anseio obsessivo que pode forçar nossos cérebros a entrar em piloto automático, mesmo diante de fortes desincentivos, incluindo perda de reputação, emprego, lar e família. No entanto, esses anseios não têm plena autoridade sobre nós. Como explica o próximo capítulo, há mecanismos que podem nos ajudar a ignorar as tentações. Mas para superar o hábito, precisamos reconhecer que anseio está acionando o comportamento. Se não temos consciência do prazer antecipado, então somos como os compradores que, como se atraídos por uma força invisível, acabam entrando na Cinnabon. Para entender o poder dos anseios na criação de hábitos, pensemos em como surgem os hábitos de fazer exercícios. Em 2002, pesquisadores da Universidade do Estado do Novo México queriam entender por que as pessoas se exercitam habitualmente. Eles estudaram 266 indivíduos, a maioria dos quais se exercitava pelo menos 3 vezes por semana. O que descobriram era que muitos deles tinham começado a correr ou levantar pesos quase por um capricho, ou porque de repente tinham tempo livre ou queriam lidar com tensões inesperadas em suas vidas. No entanto, o motivo de eles continuarem, de isso se tornar um hábito, era devido a uma recompensa específica pela qual começaram a ansiar. Em um grupo, 92% das pessoas disseram que se exercitavam habitualmente porque aquilo as fazia se sentirem bem. Elas passaram a esperar e ansiar pelas endorfinas e outras substâncias neuroquímicas que uma sessão de exercícios proporcionava. Em outro grupo, 67% das pessoas disseram que fazer exercícios lhes dava uma sensação de realização. Elas tinham passado a ansiar por um senso reiterado de triunfo, proveniente do ato de acompanhar seu desempenho, e essa autorrecompensa bastava para transformar a atividade física no hábito.
Se você quer começar a correr toda manhã, é essencial que escolha uma deixa simples, como sempre amarrar os cadarços dos tênis antes do café da manhã, ou deixar suas roupas de corrida ao lado da cama, e uma recompensa clara, como uma guloseima no meio do dia, um senso de realização ao registrar quantos quilômetros você correu, ou a dose de endorfina que uma corrida proporciona. Porém, incontáveis estudos demonstraram que uma deixa e uma recompensa, por si sós, não são suficientes para que o novo hábito dure. Só quando seu cérebro começar a nutrir uma expectativa pela recompensa, ansiar pelas endorfinas ou pelo senso de realização, é que o ato de amarrar os cadarços dos tênis de corrida toda manhã se tornará automático. A deixa, além de deflagrar uma rotina, também precisa deflagrar um anseio para que a recompensa venha. Deixa eu te perguntar sobre um problema que tenho, eu disse a Wolfram Schultz, o neurocientista, depois que ele me explicou como o anseio surge. Tenho um filho de 2 anos e, quando estou em casa dando jantar para ele, nuggets de frango e coisas desse tipo, pego um sem pensar. É um hábito. E agora estou ganhando peso. Todo mundo faz isso, disse Schultz. Ele mesmo tem 3 filhos, todos adultos agora. Quando os filhos eram novos, beliscava o jantar deles sem pensar. Em alguns aspectos, ele me disse, somos como os macacos. Quando vemos frango ou fritas na mesa, nosso cérebro começa a sentir um prazer antecipado por essa comida, mesmo se não estamos com fome. Nossos cérebros estão ansiando por ela. Francamente, eu nem gosto desse tipo de comida, mas de repente é difícil lutar contra o impulso. E assim que eu como, sinto essa onda de prazer quando o anseio é satisfeito. É humilhante, mas é assim que os hábitos funcionam. Acho que eu deveria ser grato, ele disse, pois o mesmo processo me levou a criar bons hábitos. Eu trabalho duro porque espero a recompensa de uma descoberta. Me exercito porque espero me sentir bem depois. Só gostaria de ser capaz de escolher melhor. Após a desastrosa entrevista com a mulher dos gatos, a equipe de Drake Stinson na PG começou a procurar ajuda fora dos canais de sempre. Começaram a ler sobre experimentos como aqueles realizados por Wolfram Schultz. Pediram que um professor da Harvard Business School realizasse testes psicológicos para as campanhas publicitárias do Febreze. Entrevistaram um consumidor após o outro, procurando alguma coisa que lhes desse uma pista de como tornar o Febreze parte integrante da vida dos consumidores. Um dia, eles foram falar com uma mulher num subúrbio perto de Scottsdale. Ela tinha mais de 40 anos e 4 filhos. Sua casa era limpa, mas não compulsivamente arrumada. Para a surpresa dos pesquisadores, ela adorava Febreze. Uso todo dia, ela disse. Ah é? Stinson comentou. A casa não parecia o tipo de lugar com problemas de odores. Não havia nenhum bicho de estimação. Ninguém fumava. Como? Que cheiros você está tentando eliminar? Na verdade não uso para cheiros específicos, a mulher disse. Quer dizer, sabe, eu tenho meninos. Eles estão entrando na puberdade, e se eu não limpar o quarto deles, fica com cheiro de vestiário. Mas na verdade eu não uso desse jeito. Uso na limpeza normal, umas 2 borrifadas quando termino de limpar um cômodo. É um jeito gostoso de deixar tudo perfumado, como um toque final. Eles perguntaram se podiam observá-la limpando a casa. No quarto, ela fez a cama, afofou os travesseiros, esticou os lençóis, e então pegou um frasco de Febreze e borrifou a colcha lisa.
Na sala, passou o aspirador de pó, recolheu os sapatos das crianças, endireitou a mesinha de centro, e borrifou Febreze no carpete recém-limpo. É gostoso, sabe? Ela disse. Borrifar é como uma mini comemoração quando eu termino um cômodo no ritmo em que usava Febreze. Stinson estimou que ela esvaziara um frasco a cada 2 semanas. A PG acumulara milhares de horas de fitas de vídeo de pessoas limpando suas casas ao longo dos anos. Quando os pesquisadores voltaram a Cincinnati, alguns deles passaram uma noite inteira assistindo às fitas. Na manhã seguinte, um dos cientistas pediu que toda a equipe do Febreze o encontrasse na sala de reuniões. Ele mostrou a fita de uma mulher, de 26 anos e com 3 crianças, arrumando uma cama. Ela alisou os lençóis e endireitou um travesseiro. Então sorriu e saiu do quarto. Vocês viram isso? Perguntou o pesquisador, entusiasmado. Ele colocou outro trecho. Uma mulher mais nova, morena, estendeu uma colcha colorida, arrumou um travesseiro e depois sorriu contemplando sua obra. Olha aí de novo, disse o pesquisador. O próximo trecho mostrava uma mulher em roupas esportivas arrumando a cozinha e limpando a bancada antes de fazer um alongamento relaxante. O pesquisador olhou para os colegas. Estão vendo? Ele perguntou. Cada uma delas está fazendo alguma coisa relaxante ou feliz quando termina de limpar, ele disse. Podemos aproveitar isso. E se o Febreze fosse uma coisa que acontecesse no fim de uma rotina de limpeza, e não no começo? E se fosse a parte divertida de deixar uma coisa mais limpa? A equipe de Stinson fez mais um teste. Originalmente, a publicidade do produto era focada em eliminar odores. A empresa imprimiu novos rótulos que mostravam janelas abertas e lufadas de ar fresco. Foi acrescentado mais perfume à receita, para que em vez de apenas neutralizar odores, o Febreze tivesse sua própria fragrância distinta. Filmaram-se comerciais de TV com mulheres borrifando camas recém-arrumadas e roupas recém-lavadas. Os slogan antes era "Tira o mau cheiro de tecidos". Ele foi reformulado como "Limpa os cheiros da vida". Cada mudança foi projetada para fazer apelo a uma deixa específica diária. Limpar um cômodo. Arrumar uma cama. Passar o aspirador num tapete. Em cada uma delas, o Febreze foi apresentado como a recompensa, o cheiro bom que acontece no final de uma rotina de limpeza. Mais importante, cada anúncio foi calibrado para evocar um anseio, o de que as coisas tenham um cheiro tão bom quanto sua aparência quando o ritual de limpeza é concluído. A ironia é que um produto feito para neutralizar odores foi transformado no contrário disso. Em vez de eliminar o cheiro em tecidos sujos, ele tornou-se um perfumador de ar usado como toque final, depois que as coisas já estão limpas. Quando os pesquisadores voltaram às casas dos consumidores depois de os novos comerciais irem ao ar e os frascos reprojetados serem distribuídos, descobriram que algumas donas de casa no mercado de teste tinham começado a ansiar, pelo cheiro do Febreze. Uma mulher disse que, quando seu frasco acabava, ela espirrava perfume diluído na roupa lavada. Agora, se eu não sentir um cheiro bom no final, não parece realmente limpo, disse a eles. A guarda florestal com o problema dos gambás nos colocou na direção errada, Stinson me disse. Nos fez pensar que o Febreze teria sucesso oferecendo uma solução para um problema. Mas quem quer admitir que sua própria casa fede? Estávamos encarando a questão toda do jeito errado. Ninguém anseia pela ausência de odores.
Por outro lado, muitas pessoas anseiam por um cheiro bom depois que passaram 30 minutos limpando. O relançamento do Febreze aconteceu no verão de 1998. Dentro de 2 meses, as vendas duplicaram. Dentro de um ano, os consumidores tinham gasto mais de 230 milhões de dólares no produto. Desde então, o Febreze gerou dezenas de subprodutos, perfumadores de ar, velas, sabões para roupa e sprays de cozinha, que, ao todo, agora são responsáveis por vendas de mais de $1 bilhão ao ano. Por fim, a P&G começou a mencionar para os consumidores que, além de ter um cheiro bom, o Febreze também pode eliminar odores. Stinson foi promovido e sua equipe recebeu seu bônus. A fórmula tinha funcionado. Eles haviam encontrado deixas simples e óbvias. Tinham definido claramente a recompensa. Mas foi só depois de eles criarem uma sensação de anseio, o desejo de fazer com que tudo fique com um cheiro tão bom quanto a aparência, que o Febreze se tornou um sucesso. Esse anseio é uma parte essencial da fórmula para a criação de novos hábitos que Claude Hopkins, o publicitário da Pepsodent, jamais reconheceu. V. Em seus últimos anos de vida, Hopkins passou a dar palestras. Suas conferências sobre as leis da publicidade científica atraíram milhares de pessoas. Nos palcos, ele muitas vezes se comparava a Thomas Edison e George Washington, e urdia audaciosas previsões para o futuro. Os automóveis voadores apareciam com destaque. Porém jamais mencionou anseios ou as raízes neurológicas do loop do hábito. Afinal, ainda se passariam 70 anos antes que os cientistas do MIT Wolfram Schultz realizassem seus experimentos. Então, como Hopkins conseguiu criar um hábito tão poderoso de escovação de dentes sem o benefício dessas descobertas? Bem, o fato é que, na verdade, ele se apoiou nos princípios que acabariam sendo descobertos no MIT e no laboratório de Schultz, mesmo que ninguém soubesse disso na época. As experiências de Hopkins com a Pepsodent não foram tão simples quanto ele narra em suas memórias. Embora tenha se vangloriado de que descobriu na película dental uma deixa incrível, e se gabado de ser o primeiro a oferecer aos consumidores a clara recompensa de dentes bonitos, na verdade Hopkins não foi o criador dessa tática. Nem de longe. Pensemos, por exemplo, em alguns dos anúncios de outros cremes dentais que já apinhavam as revistas e os jornais mesmo antes que Hopkins soubesse que a Pepsodent existia. Os ingredientes desta preparação são especialmente projetados para evitar que os depósitos de tártaro se acumulem em volta da base dos dentes, dizia um anúncio do Dr. Sheffield's Creme Dentifrice, um produto anterior à Pepsodent. Limpe essa camada de sujeira. Seu esmalte branco está apenas escondido por uma camada de película, dizia um anúncio que surgiu enquanto Hopkins estava folheando seus livros didáticos de odontologia. O creme dental Sanitol restaura rapidamente a brancura original, removendo a película. O charme de um sorriso encantador depende da beleza dos seus dentes, proclamava um terceiro anúncio. Dentes lindos, lisos como cetim, muitas vezes são o segredo da atração de uma menina bonita. Use o creme dental SS White. Dezenas de outros publicitários já tinham usado a mesma linguagem que a Pepsodent anos antes de Hopkins entrar em campo. Todos os seus anúncios tinham prometido remover a película dental e oferecido belos dentes brancos como recompensa. Nenhum deles tinha funcionado. Mas depois que Hopkins lançou sua campanha, as vendas de Pepsodent foram às alturas. Porque a Pepsodent era diferente.
Porque o sucesso de Hopkins foi movido pelos mesmos fatores que fizeram um macaco Júlio puxar a alavanca e as donas de casa borrifarem febreze nas camas recém-arrumadas. A Pepsodent criou um anseio. Hopkins não gasta nenhum espaço em sua autobiografia discutindo os ingredientes da Pepsodent, mas a receita listada no pedido de patente do creme dental e os registros da empresa revelam algo interessante. Diferente de outras pastas da época, a Pepsodent continha ácido cítrico, bem como doses de óleo de hortelã e outras substâncias químicas. O inventor da Pepsodent usou esses ingredientes para fazer com que a pasta tivesse um sabor refrescante, mas eles também surtiram outro efeito imprevisto. São substâncias irritantes que criam uma sensação gelada e ardida na língua e gengiva. Depois que a Pepsodent começou a dominar o mercado, pesquisadores de empresas concorrentes quebraram a cabeça para entender por quê. O que descobriram foi que os consumidores diziam que, se esquecessem de usar Pepsodent, percebiam seu descuido, pois sentiam falta daquela sensação gelada e ardida na boca. Eles esperavam, ansiavam, por essa leve irritação. Se isso não estivesse presente, não sentiam que suas bocas estavam limpas. Claude Hopkins não estava vendendo dentes bonitos. Estava vendendo uma sensação. Uma vez que as pessoas passaram a ansiar por esse ardidinho gelado, uma vez que passaram a associar isso à limpeza, escovar os dentes tornou-se um hábito. Quando outras empresas descobriram o que Hopkins realmente estava vendendo, passaram a imitá-lo. Dentro de poucas décadas, quase todas as pastas de dente continham óleos e produtos químicos que faziam as gengivas arderem. Em pouco tempo, a Pepsodent começou a ser superada em vendas. Mesmo hoje, quase todo creme dental contém aditivos com a única função de fazer sua boca arder depois que você escova os dentes. O consumidor precisa de algum tipo de sinal de que um produto está funcionando, me disse Tracy Sinclair, gerente de marca dos cremes dentais Oral-B e Crest Kids. Podemos fazer um creme dental com sabor de quase tudo, framboesa, chá verde, e contanto que tenha uma sensação gelada e ardida, as pessoas sentem que sua boca está limpa. A sensação ardida não faz o creme dental funcionar melhor. Só convence as pessoas de que ele está cumprindo sua função. Qualquer pessoa pode usar essa fórmula básica para criar seus próprios hábitos. Quer fazer mais exercícios? Escolha uma deixa, como ir para a academia assim que acorda, e uma recompensa, como um smoothie depois de cada sessão. Então pense nesse smoothie, ou na injeção de endorfina que você vai sentir. Permita-se desfrutar antecipadamente da recompensa. Por fim, esse anseio vai acabar fazendo com que seja mais fácil entrar na academia todo dia. Quer criar um novo hábito alimentar? Quando pesquisadores vinculados ao National Weight Control Registry, Registro Nacional de Controle de Peso, um projeto envolvendo mais de 6.000 pessoas que perderam mais de 13 quilos, estudaram os hábitos de pessoas que tiveram êxito em suas dietas, descobriram que 78% delas tomavam café da manhã diariamente, uma refeição cuja deixa é um momento do dia. Mas a maioria dessas pessoas também tinha em mente uma recompensa específica para se manter na dieta, um biquíni que queriam usar, ou o orgulho que sentiam ao subir na balança todo dia, algo que elas escolheram com cuidado e realmente queriam. Focavam no anseio por essa recompensa quando as tentações surgiam, cultivavam o anseio até virar uma pequena obsessão. E seus anseios por essa recompensa, como descobriram os pesquisadores, suplantavam a tentação de largar a dieta. O anseio punha o loop do hábito em movimento. Para as empresas, entender a ciência dos anseios é algo revolucionário.
Há dezenas de rituais diários que deveríamos realizar todos os dias e que nunca se tornam hábitos. Deveríamos ficar atentos à ingestão de sal e beber mais água. Deveríamos comer mais verduras e legumes, e menos gorduras. Deveríamos tomar vitaminas e passar filtro solar. Os fatos não poderiam ser mais claros neste último ponto. Aplicar um pouco de filtro solar no rosto toda manhã reduz significativamente os riscos de câncer de pele. No entanto, embora todo mundo escove os dentes, menos de 10% dos americanos passam filtro solar todo dia. Por quê? Porque não existe um anseio que tenha feito do filtro solar um hábito diário. Algumas empresas estão tentando solucionar isso dando aos filtros solares uma sensação ardida ou algo que indique às pessoas que elas passaram o produto na pele. Espera-se que isso vá deflagrar uma expectativa, assim como o anseio pela sensação ardida na boca nos lembra de escovar os dentes. Empresas já utilizaram táticas semelhantes em centenas de outros produtos. A espuma é uma enorme recompensa, disse Sinclair, a gerente de marca. O shampoo não precisa fazer espuma, mas acrescentamos substâncias espumantes porque as pessoas esperam isso toda vez que lavam o cabelo. Com sabão em pó é a mesma coisa. E pasta de dente, agora toda a empresa acrescenta láuril éter sulfato de sódio para fazer o creme dental espumar mais. Isso não beneficia em nada a limpeza, mas as pessoas se sentem melhor quando tem um monte de espuma na boca. Uma vez que o cliente começa a criar uma expectativa por essa espuma, o hábito começa a crescer. São os anseios que impulsionam os hábitos. E descobrir como criar um anseio torna mais fácil criar um novo hábito. Isso é tão verdade hoje quanto era quase um século atrás. Toda noite, milhões de pessoas escovam os dentes para ter uma sensação ardida na boca. Toda manhã, milhões calçam sapatos de corrida para receber uma injeção de endorfina pela qual aprenderam a ansiar. E quando voltam para casa, depois de limpar a cozinha ou arrumar o quarto, alguns deles borrifam um pouco de febreze. 3. A regra de ouro da mudança de hábito porque a transformação acontece. E o relógio